Olha, tem aqui uma malta perturbando, né? Mandando muitas mensagens dizendo: fala do mestre Olavo de Carvalho. Fala do mestre Olavo de Carvalho para a malta portuguesa que não faz ideia de quem é o Olavo de Carvalho. Mas eu falei, o professor Olavo foi um maior, talvez, o maior brasileiro vivo do meu tempo de vida, né? Isso foi um cara que educou milhões de pessoas através do seu curso. Quem tiver interesse tem na internet, acho que é R$60 por mês, curso online de filosofia. Se você quiser ter uma formação política séria, pode fazer o curso do professor Olavo, tem cursos específicos de formação política, tem vários cursos muito bons, recomendo altamente. Pode ter curso online de filosofia, professor Olavo de Carvalho. Se você quiser começar se expondo a ideias políticas dele, Jardim das Aflições. Tem vários livros do professor Olavo extraordinários, falando de várias coisas, de cultura, de filosofia, de política. Ele foi um cara que escreveu pra caralho também. Fui lá conhecer ele nos Estados Unidos uma vez. A sua foto. É isso. Passei uma semaninha lá e é um cara que mudou a história do Brasil. Olavo mudou a história do Brasil. Inclusive, o professor Olavo apoiou o Bolsonaro enquanto eu apoiei, mas antes de morrer, ele disse que Bolsonaro é o maior covarde e traidor dos 500 anos e que ele terminaria exatamente do jeito que ele terminou, implorando, mendigando, como é que chama? Misericórdia dos seus próprios inimigos. Olavo previu precisamente o final de Bolsonaro como o ser humano mais desprezado e odiado da história do Brasil, que eu acho que é o que vai acontecer na próxima geração. E se o Bolsonaro tivesse feito algo diferente, o seu destino seria diferente? Como é que chama? Eu não estou a falar as decisões têm consequências, não é isso? Sim, mas se você está me perguntando se você tivesse pulado do prédio ontem, sua vida teria sido igual? Não, mas né? O meu ponto é, ele foi impedido agora de se voltar a candidatar. Eu acho que isso ia acontecer na mesma. Na verdade, ia acontecer se calhar com mais velocidade ainda. Se ele tivesse cumprido o dever dele, as pessoas que estão proibindo ele talvez estivessem na cadeia ou mortas, não é isso ou não? Entendeu? Ou não? Se ele tivesse cumprido 1% do dever dele, a maioria das pessoas que hoje estão proibindo ele, que estão condenando ele, eles provavelmente ou estariam do lado dele, ou estariam presas ou mortas, não é isso? Ou não? Mas foi burrice ou vendeu-se? Inclusive, o Alexandre de Moraes, que é o ministro que eles pintam como o ditador, foi o cara que o PT chamava de vagabundo e bandido durante 5 ou 6 anos. É verdade. Esse é o cara que Bolsonaro podia ter se aliado em vez de ir atrás do estagiário de Toffoli, não é isso? Esse é o único cara, inclusive, que não estava na decisão ilegal de prisão do presidente de poder sem autorização legislativa. A Constituição brasileira proíbe prender deputado, exceto em flagrante, sem autorização legislativa, e considera crime contra a segurança nacional chefe de poder. Eles prenderam Eduardo Cunha. O único que não foi comparsa na época que Bolsonaro tomou a presidência era o Alexandre de Moraes. Ele podia ter presidido o impeachment de todo mundo, nesse limpado a zorra toda, e ele foi procurar amizade e beijar e frequentar a casa de noite do Toffoli, né? Repito, não sei se houve atos homossexuais, mas se houve, eu não tenho dúvida quem foi o ativo, não é isso? Você tem alguma dúvida de quem foi o ativo entre Toffoli e Bolsonaro ou não? Não sei se rolou beijo, sexo. Beijo teve, ele beijou o outro publicamente. Teve binho, disse que assistiu Netflix, sei lá o quê. Quando alguém vai na sua casa de noite tomar um vinho, que você é casado, não é isso ou não? Mas o cara quando vai receber uma fêmea em casa, não é isso? Um homossexual, outro cara, pra assistir Netflix e vinho de noite, termina em sexo, não é isso ou não? Agora, se teve sexo, eu não sei. Mas se teve, eu não tenho dúvida de quem foi o ativo e o passivo, não é isso? Ok? Tu achas que é o quê? Tu achas que isso que o Bolsonaro fez, tirando dessa parte, a última não me importa. Não, mas se ele desse a bunda, seria menos desonrado. Se ele desse a bunda, se Bolsonaro desse a bunda, seria menos desonrado do que indicar exclusivamente petistas a todos os cargos relevantes, bicho. No MPF, no STF, em todos os tribunais superiores. Cássio e Mendonça foram indicados pelo PT. Mas qual é a explicação disso? É ignorância, é burrice ou é maldade? Não, se eu sabia, você acha que não tinha? Você acha que ele não recebeu relatório de inteligência? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Covardia e traição absolutas. Totais e absolutas. Pronto. Quem diz isso não sou eu, é o professor Olavo que diz que Bolsonaro é um cara que parece que gosta de ser humilhado, ele deve ter algum tipo de sadismo, gosta de ser... Vem cá, se Bolsonaro fosse um verdadeiro opositor, ele teria voltado pro Brasil, ele voltou pra ficar pedindo pix, os caras doaram dezenas de milhões de reais pro cara, ele pegou o dinheiro e tirou do Brasil, não, devolveu pro mestre dele, pra Lula, não é isso? Ele não devolveu a Lula, colocando em tesouro direto? Ó, tem aqui uma sequência de perguntas rapidinho. A cena é que eu não consigo dar ao Bolsonaro tipo crédito desta maldade, percebes? Eu acho que ele é meio... Ele não tá todo lá. Eu acho que é tipo... Eu perguntei pra ele, era a malta que acompanhava ele? Bolsonaro é um oficial superior militar. Ele tá cercado de generais. Você acha que ele indicou um cara pro Tribunal Supremo do Brasil sem saber que ele trabalhou como comissionado durante 10 anos pro PT? Tipo, você realmente acha isso? Você entendeu? O outro cara, sem ser o Mendonça, o Cássio, nunca passou no concurso nenhum. Tipo, a única coisa que o cara fez na vida foi indicado sucessivas vezes por Lula e Dilma. Você acha que Bolsonaro não sabia disso? Que o cara era cria do PCdoB, que era do Partido Comunista. Você acha que ele não sabia disso? Não dá pra Pelo amor de Deus, né, velho? O quê? Só a crítica que eu faço da cena do
da indicação a Deus cara. Não, mas não é uma indicação, não. Eu poderia dizer 100 indicações aqui. Foi. É zero. Não teve nenhuma indicação a nenhum tribunal de nenhum anticomunista. Tipo, Bolsonaro apoiou as leis mais feministas da história. Lula e Dilma. Dá exemplo. Eu dei 3 exemplos aqui já. Com Lula e Dilma, nós tivemos guarda compartilhada com padrão legal, que não existe nem em Portugal. Com Lula e Dilma, nós tivemos lei de alienação parental. A mãe fala mal do filho na ausência do pai, ela vai pra cadeia, não é isso? A mãe esconder do pai as notas do filho, doença do filho, a mãe vai pra cadeia. Isso é uma ação que 99% das vezes é a favor do pai, não é isso? Que geralmente quem faz esse tipo de coisa é mãe, fazendo alienação parental, impedindo o acesso do pai ao filho, mesmo sem pagar a pensão. Isso é lógico, a mulher faz isso direto. Beleza? A orgulho da vida de Bolsonaro, ele repete toda vez que ele vai discursar, são as 70 leis feministas. Lei de defesa falsa acusadora, crime penal em branco, uma porrada de leis que inclusive destrói a fecundidade. Por que não tem mais filho em Portugal? Não é questão financeira, não. Vocês são mais ricos do que seus avós. Vocês são infinitamente mais ricos do que os seus avós, meu irmão. Vocês não têm filho porque a mulher não lhe reconhece como homem, por causa do diferencial de renda. Bolsonaro explodiu todas as leis antifamília, dobrando o ganho a mãe solteira. Bolsonaro pagou pra mulher mandar o cara pra fora de casa. Destruiu a fecundidade das famílias, apoiando mais de 70 leis feministas. Eu não falei da lei de prejuízo psicológico da mulher, eu não falei da lei Mariana Ferrer, falsa acusadora de estupro. Tem 70 leis que ele, inclusive, se orgulha e bota na internet. Tipo, não é uma coisa que ele faz escondido, não. E o Pix? O Pix no início da CBDC não é dar ao governo o controle de todas as transações sem ordem judicial. Quem fez os atos mais abjetos de controle totalitário no Brasil foi Bolsonaro. Com Bolsonaro, serviços públicos essenciais exigia biometria por merda do escravo Gold, porra. Eu tinha que autorizar uma carada de órgão público, ter acesso a todas as minhas informações para ter acesso a serviço público básico no meu Gov, não é isso? Tá dito, é isso. É isso, mas é mentira o que eu tô dizendo aqui? Você já usou o meu Gov alguma vez? Bolsonaro destruído, tá feito. Ele é cadela do PT, porra. Ele fez o trabalho sujo que o PT nunca teve coragem de fazer. Aprovou leis que nem o PT nunca teve ousadia, nem sequer propor, não é isso? Agora tem uma apoiada dele, como é o nome da Damares, querendo propor umas leis mais absurdas ainda, que o cara seja condenado por estupro sem corpo de delito. Tipo assim, a palavra da mulher vai ser o suficiente. O quê? É isso aí, meu irmão. Achou ruim, meu irmão? Tome. Não precisa mais de prova, negócio de perícia. Isso é nada de perícia. A palavra da mulher é o suficiente, não é isso que a mulher quer? Pelo amor de Deus, porra. Damares, com todo respeito, bicho, não tem condição intelectual, porra, pra ser vereadora de interior, né, velho? Tipo, isso não é opinião, um fato, né, velho? Hein? Mas tu tiveste a Dilma como presidente, por isso condição intelectual não é condição para nada como órgão público. Não, e nem moral, né, velho? Tipo, você é uma pessoa dessa que se diz cristã e propõe coisas satânicas como essa, bicho. Que porra é essa, né? Hein? É isso que eu tô dizendo. O cara disse que serve a Deus, mas tudo que o cara fez foi a serviço de Satanás. Tipo assim, votar em Bolsonaro é votar 3 vezes no PT. É votar no PT sem oposição, porque ele avançou mais a pauta petista do que o próprio PT, não é isso? Por isso é que o Sérgio não quis falar contigo. Por quê? Pois é. Geralmente quem admira a cópia é a maneira mais alta de admiração. Você admira alguém que você considera superior a você. Você admira um covarde e você geralmente é mais covarde que o covarde, não é isso? Não, mas repara, provavelmente, e falando diretamente sobre isso, repara, provavelmente muitas pessoas que admiram o Bolsonaro não só não sabem sobre essas coisas, não refletiram sobre essas coisas. Se o cara não souber isso é porque o cara é analfabeto. No Brasil, quem não sabe quem é, ou então quem não sabe quem é, rapaz, de que a alternativa é pior. Rapaz, o cara que tem acesso à internet e não souber disso aí é analfabeto, velho. É alienado mental. O cara que não sabe quem é Cássio, no Brasil, tem mais gente que sabe escalar o STF do que a seleção, meu irmão. É mentira o que eu tô dizendo? É verdade, agora é. Rapaz, qualquer pessoa no Brasil que não sabe quem é Cássio, quem não sabe quem é Mendonça, que não sabe quem é Damares, que não sabe o que é, como é o nome da vagabunda da falsa acusação lá, quem não sabe quem são essas falsas acusadoras jogando futebol, quem não sabe isso, meu irmão, não tá se trazendo, o cara é analfabeto, é alienado mental, o cara tá mandando na caverna. Só Yanomami, meu irmão. O cara mora na cidade e sabe muito bem, ou não? Vamos acalmar agora, olha só. Vamos acalmar Mas é mentira aqui. Que tem mais gente que sabe escalar a STF do que a seleção? Você sabe escalar a seleção agora? Não, seleção. A STF você sabe, não é isso? Não, a STF já é quase toda. Por quê? Ó, pergunta rapidinho aqui. Calma, Renato. Ó, agora, pra acalmar. É isso porque você não entende. É porque você não entende que o STF governa o Brasil. Não, eu entendo. É isso, os brasileiros sabem quem são fisicamente os ministros, não é o que eu tô dizendo. O quê?